Nesta segunda-feira, 20 de março de 2023, venho tratar mais uma vez a respeito de uma semana do Rio Grande do Norte em chamas, com um dado novo. Começou a notícia saindo muito depois do que devia e agora foi embora dos jornais e das emissoras de televisão muito antes do que devia. Está no 7º dia e ninguém noticia mais com destaque. Bom, este é o principal assunto do dia, mas eu também vou tratar do aumento da violência, de discriminação nas publicações de redes sociais, a suspensão da produção de automóveis no Brasil e a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, se encontrando com Bolsonaro antes de posar com uma foto nas redes sociais em que segura uma arma e faz referências pouco elogiosas ao presidente da República e sucessor de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero agradecer a todos vocês que continuam me seguindo, que elogiam ou comentam de forma crítica, mas educada, estes meus vídeos nos comentários, e peço que faça o que vem fazendo, colocando esses vídeos nas suas redes sociais, convidando os amigos para fazerem a mesma coisa. Bom, vamos lá. O Rio Grande do Norte registrou novos ataques criminosos entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. 7º dia desde o início da onda de violência contra prédios públicos, comércios e veículos no estado do Nordeste. A polícia também, neste 7º dia, prendeu suspeitos. Esses casos novos aconteceram em Natal e cidades do interior. Segundo a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa chamada Sindicato do Crime, que no início dessas ações lançou um manifesto adotando o crime como se fosse uma instituição republicana, né? Você sabe, a polícia, o exército, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal e o crime, irmãos do crime, está no seu manifesto, né? Até agora, até o domingo 19, o governo do estado do Rio Grande do Norte registrou oficialmente 284 ataques. Além desse registro, pouca coisa foi feita. Por volta das 3 horas desta segunda-feira, dia 20, criminosos jogaram um coquetel molotov num pátio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual de Currais Novos, no Seridó Potiguar, onde são guardados veículos apreendidos e destinados ao leilão. A garrafa com combustível atingiu o para-brisa de um ônibus da PM, mas o fogo não se espalhou. O assunto saiu completamente da pauta dos jornais e da TV. Eu quero chamar a sua atenção para o Neumann Entrevista desta semana, que está no ar desde sábado, né, dia 18, em que é protagonizado pelo coronel PM de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, que foi secretário federal da Segurança Pública e que, numa entrevista muito sólida, baseada em muitos dados, mostra que ficar enviando de 100 em 100 homens, até agora 3 remessas da chamada guarda, né, da Força Nacional, para resolver um problema num estado que tem 8.000 PMs, dos quais 600 estão à disposição de políticos para cuidar de suas mordomias, é enxugar gelo, meus amigos. Pois bem, continuamos na mesma. Você só ouve a notícia: a governadora Fátima Bezerra se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, lá em Natal. O Lula mandou o Flávio Dino para Natal, e como se o Flávio Dino fosse resolver com a sua simples presença, só porque entrou na favela da Maré sem segurança, os problemas
de Natal em chamas, do Rio Grande do Norte em chamas. Publicações contendo misoginia, LGBTfobia, racismo e xenofobia aumentaram em 2022 e, segundo um especialista, este é o reflexo da polarização. O crescimento de denúncias pelo discurso de ódio na internet acende um alerta para um cenário de intolerância política da era digital. Crimes de discriminação no ambiente virtual tiveram alta de 67% em 2022 em relação a 2021. A ocorrência com maior aumento foi a de xenofobia, uma explosão de 874%, quase 1000%. Foi o terceiro ano eleitoral consecutivo em que a tendência foi observada, segundo a SaferNet, entidade que monitora crimes cibernéticos. Uma notícia também de hoje é que a produção de carros tem sido suspensa gradativamente no Brasil. As vendas fracas e a falta de componentes para a fabricação de veículos levaram as montadoras a pararem de fabricar. No caso, foi feito um comunicado oficial pela GM, a General Motors americana, uma grande montadora, a Hyundai, uma montadora japonesa, e a Stellantis, que é dona da Fiat italiana, da Peugeot francesa e da Citroën francesa. Todos esses anunciaram essa paralisação. E a Volkswagen alemã já tinha parado antes 3 unidades fabris. Ou seja, a crise é grave porque a produção de automóveis, desde a opção de Juscelino Kubitschek pelas rodovias, é um sinal importante demais do avanço ou do atraso da economia brasileira. Por falar em avanço e atraso, uma chamada de primeira página no noticiário de internet do Globo me chamou a atenção. O Brasil vem sobrevivendo a uma pena de morte, declarou o economista americano Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2001. E ele se referia à alta taxa de juros no país. Lembro-me muito bem das nossas reuniões com Rui Mesquita, reuniões editoriais, eu trabalhando no Jornal da Tarde, depois no Estadão, e ele sempre ligado em taxa de juros, né? O Stiglitz foi um dos críticos que fizeram coro pela redução da Selic às vésperas da reunião do Banco Central para decidir nova taxa. Essa notícia está no Globo. Olha, meus amigos, os jornais também estão noticiando que 2 semanas antes de postar nas redes sociais uma foto em que aparece segurando uma arma e com referências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. No dia 4 de março, né, a Júlia esteve na Conferência de Ação Política Conservadora, segundo ela, a convite do amigo e deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Eu quero primeiro chamar a atenção para a crassa ignorância desses imbecis que ficam chamando isso de conservador. O que é que Bolsonaro conservou no Brasil? Conservador vem de conservação. A direita sadia, a direita sã, ela prega a conservação de valores, a conservação de prédios, a conservação de instituições. Bolsonaro prega a destruição. O Bolsonaro precisa de inimigos para sobreviver. A direita extrema radical bolsonarista do Brasil não tem nada de conservadora, nada. Ao contrário, é demolidora, destruidora. Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro morreu baleado com 2 tiros no abdômen em discussão política na noite de domingo por volta das 19 horas. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada às 20h40, Walter Fernando da Silva, de 36 anos, foi assassinado no Bar do Mineiro, em Jaciara, a 140 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O suspeito de ter cometido o crime é Edno de Abadia Borges, um apoiador do presidente Lula do PT. O caso é investigado pela Polícia Civil como violência política e, como eu venho dizendo, a violência política é da esquerda e é da direita, o PT também é violento politicamente e nós precisamos nos livrar dessa dicotomia. Nós precisamos de uma terceira via, mas a terceira via também não é confiável
porque é todo mundo querendo só puxar para a própria sardinha. Olha, uma notícia interessante essa. O Paulo Pimenta, secretário de Comunicação da Presidência da República, deputado pelo PT, porta-voz de Lula, omitiu na declaração de renda entregue ao Tribunal Superior Eleitoral para a disputa de uma cadeira na Câmara dos Deputados, uma casinha, um casebrezinho que ele tem lá no Lago Norte, bairro chique de Brasília. Ele comprou essa casa por 3 milhões de reais e a casa, segundo o noticiário, ela vale aí por volta de 5 milhões, que é o preço médio lá do bairro. Olha, o Paulo Pimenta teve muito destaque nas emissoras de jornalismo, de TV por assinatura, servindo de âncora para esses canais lá na tragédia do litoral norte paulista, em São Sebastião. Os deslizamentos da Serra do Mar nas praias de São Sebastião. Bom, agora eu vou parar e dar uma notícia muito chata, muito ruim. O músico, compositor e guitarrista Fernando Filizola, natural de Limoeiro, a terra do capitão Limoeiro dos Chico Anísio, de saudosa memória, com 76 anos, morreu na noite de domingo 19 no hospital de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e cenário daquela violência toda do Natal em chamas. O Fernando Filizola foi um dos fundadores do Quinteto Violado, um grupo pernambucano formado em 1970 que apresentava temas do folclore nordestino, mas ele tinha dado uma virada de 180 graus. Eu conheci o Fernando Filizola quando ele era guitarrista de uma banda de iê que cantava na Jovem Guarda do Roberto Carlos, liderada pelo cantor Reginaldo Rossi, era The Silverjets. Depois o Reginaldo Rossi se transformou numa referência, né, da dor de cotovelo, do brega, e o Fernando Filizola foi para o Quinteto Violado. Eu conheci pessoalmente o Fernando Filizola num show do Fagner, em Campina Grande. Depois do show, nós fomos fazer uma refeição noturna foi no dia seguinte, nós fomos almoçar no Manuel da Carne de Sol, os seguintes personagens do Sul. Toninho Alves, o grande pensador do Quinteto Violado, que morreu em 2008. O Filizola, o Luiz Gonzaga, que morreu em 1989, e que insistia muito, brincando comigo, porque eu brincava, dizia que a melhor gravação de Asa Branca era do Quinteto Violado, que tinha um solo de violão muito bonito do Fernando Filizola. E aí o Gonzaga dizia assim: "Ô, não, é um roqueiro, ele gosta mesmo, é de rock, não é de música nordestina, não." O Fernando Filizola estava internado desde a semana passada para se submeter a uma cirurgia no pulmão. Durante o procedimento, teve uma parada respiratória e não resistiu. Vai agora tocar numa banda com Toninho Alves, o Luiz Gonzaga lá no céu. É isso aí, saudade do Filizola, grande gênio da música. Olha, eu já falei para vocês do Neumann Entrevista que eu pus no ar no sábado. Agora tem também o 2D de Prosa, que foi pro ar no domingo, dia 19 de março. Dia de São José. Ninguém me ofereceu um Zé Polizinho, né? Pois é, minha irmã Nicéia Meire, mandou para mim uma gravação muito linda da Rita Lee cantando Meu Bom José. Ai, que saudade do Meu Bom José, hein? Pois é. Pois bem, o Oswaldo Mendes, convidado pelo Círculo de Atores para atuar no elenco de O Dilema do Médico, de Bernard Shaw, me avisou, e eu aproveitei isso para fazer um 2D de prosa, que foi adiado o encerramento da temporada até o fim de abril, lá da peça de Shaw, no Teatro do MASP. A peça de Shaw mereceu uma crônica especial do Rui Castro, em que ele não escreveu uma palavra dele, foi só frases geniais do Bernard Shaw. Além do espetáculo do Shaw, o Oswaldo Mendes também está protagonizando um podcast, Ribalta Podcast. Os primeiros programas da série de podcasts
tratam da obra do gênio com quem convivi muito também, e falamos isso inclusive no Dois Dedos de Prosa, Plínio Marcos, um dos maiores autores do teatro, autores e atores. O Plínio era uma espécie de Nelson Rodrigues paulista, santista. O Plínio era de Santos, né? Pois bem, um grupo de diretores, o Tolentino, o Marco Antônio Rodrigues, e o próprio Oswaldo Mendes, que foi meu colega em jornal, ele trabalhava na Última Hora e eu trabalhava na Folha, e os dois jornais eram de propriedade do grupo do Otávio Frias de Oliveira, funcionando na Barão de Limeira, um ao lado do outro, no prédio do lado. Olha, as pessoas que viram esse bate-papo ficaram muito enternecidas pela qualidade, pelo trololó trazido à tona pelo Oswaldo Mendes, cuja última vez que eu tinha visto atuando foi no papel de Salim Simão, que eu conheci na redação do Jornal do Brasil, na peça de Nelson Rodrigues, o anti-Nelson Rodrigues, que ele montou no Teatro de Arena. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.